Eu quero compartilhar com vocês, essa conferência foi tão especial, mas na quarta-feira nós recebemos uma palavra que, todos os dias, né? Terça, quarta, quinta, mas na quarta-feira o pastor Danilo trouxe-nos uma palavra que falou muito ao meu coração. Como eu disse, todos os dias a minha vontade era poder, porque a gente passa muito rápido pelas coisas que Deus fala, né? Às vezes Deus fala as coisas e a gente... eu aprendi que minha tarefa não é preparar sermão para poder dizer para vocês, mas é falar aquilo que está no meu coração, que eu tenho recebido de Deus para falar para a igreja. E desde o dia que eu recebi essa palavra, na quinta-feira de manhã a gente ruminou isso na célula, na quinta-feira à tarde de novo a gente detalhou isso numa célula de pastores, e eu fiquei com o coração que eu devia trazer isso aqui hoje à noite para os irmãos, que é a bênção que Jacó dá a José. Gênesis 49, verso 22. Se você tiver com a sua Bíblia, senão você pode acompanhar aqui. Gênesis 49, verso 22. Gênesis 49, verso 22. Mesmo assentados, mas eu quero te convidar. E qual é a razão de eu trazer de novo essa palavra, que já foi ministrada para a igreja? Eu quero hoje compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendo de ser a aplicação dessa palavra para nós. Então a minha palavra hoje se todas as outras são pastorais, essa é mais pastoral ainda. É um recado do meu coração, do coração de Deus, mas também do meu coração para o seu coração. Como seu pastor recebeu essa palavra para a nossa igreja. É isso que eu quero fazer nessa noite. Gênesis 49, 22. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua presença e nós podemos perceber que o Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui, a gente pode... Isso é muito especial. Então, Deus, me ajuda, por favor, a traduzir aquilo que tem falado no meu coração desde quarta-feira, que tem palpitado no meu coração e que eu preciso reverberar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer isso de uma maneira muito simples. Primeiro eu quero dizer para você como que essa palavra se aplica a nós individualmente, como pessoas. O que significa isso para nós? O que a bênção de José significava para José e pode significar para mim e para você? E depois, o que essa palavra tem a ver com a gente como igreja, como corpo de Cristo? A primeira coisa é pensar no propósito que Deus tinha sobre José e que Jacó simplesmente manifesta. Porque essa é uma questão muito séria. A bênção que Jacó dá não é uma bênção que Jacó está escolhendo dar para José. Na verdade, é a bênção que ele discerne espiritualmente sobre a vida de José. Por isso que a bênção sobre cada filho é diferente. Jacó discerne uma bênção diferente em José, porque ele vê em José esse propósito. A primeira coisa, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração é que Deus nos chamou para vivermos de maneira frutífera. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado: Deus te chamou para viver de maneira frutífera. O que significa ser frutífero? Ser frutífero é primeiro cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Um ramo só cumpre o propósito quando ele é frutífero. Só cumpre o propósito quando ele perpetua a espécie da planta que ele tem. É interessante, a gente está lá em casa, essa semana a Ângela mandou um recado para mim que me deixou assustado. Ela disse assim:
meu bem, a gente vai ser, ela falou no telefone, você vai ser avô, né? Eu falei, como assim? Como assim? Aí depois é porque a Luna estava grávida, a nossa cachorra, né? Eu falei assim, Jesus, né? Deu um susto, né? Mesmo sabendo que isso é impossível, né? Mas essa frase é uma frase impactante. E hoje de manhã eu estava lá em Teresópolis, nasceu o cachorrinho, já tem nome já. E é impressionante como a cadelinha, né, a Luna, que é uma Border Collie, como que ela se encontrou com o seu filhote. Ela está ali na nossa área de serviço e ela parece uma rainha, né? Porque ela gerou um filhotinho. O outro cachorro entrou lá em casa, tem 3 cachorros, agora 4, né? O outro cachorro entrou dentro de casa, ela ficou uma fera e queria escorraçar ele de lá, defendendo o filhote. A nossa vida ganha sentido quando a gente cumpre o propósito. Toda espécie tem esse sentido de se perpetuar. Ou seja, Deus não se alegra quando eu e você não frutificamos, não cumprimos o plano que Ele tem para a nossa vida. Quando a nossa vida fica atrofiada, quando a gente fica preso por circunstâncias, por mágoas, por ressentimentos, por paralisias da alma, por situações que nos prendem. Deus não tem alegria nisso. A bênção que Deus tem para nós é a bênção de uma vida desatada, de uma vida liberta, de uma vida livre. Amém, irmãos? É uma bênção de uma vida que cumpre o seu propósito. Deus tem isso para você. Deus quer que na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seus irmãos, na igreja de Jesus, que você seja uma pessoa frutífera, que a sua vida exale a bênção de Jesus, que a sua vida exale o bom perfume de Cristo e, sobretudo, que você gere impacto sobre a vida de outras pessoas. Porque, querendo ou não, irmãos, todos nós damos frutos. Querendo ou não, todos nós damos frutos. A nossa dependência de Deus gera fruto e a nossa indiferença para com Deus também gera fruto. Só que a dependência de Deus gera fruto de vida e a independência gera fruto de morte. Você já conheceu alguém que carrega um fruto de morte na sua própria vida? Você já conheceu alguém que carrega uma palavra de morte? Meu Deus, eu já lidei com pessoas que elas trazem sobre elas uma culpa, um peso, uma dor de um pecado que cometeram há muitos anos atrás, ou de alguém que os feriu há muitos anos atrás. De uma certa maneira elas carregam um fruto de morte. Porque de alguma maneira, queridos, todos nós frutificamos. Através da nossa atitude ou da falta dela. Mas o desejo de Deus é que a nossa vida seja frutífera no sentido bom da palavra. Que o seu casamento seja próspero, que as suas amizades sejam prósperas, que a sua vida com Deus seja próspera, que a sua vida profissional seja próspera, que você tenha paz com todos, amém, irmãos? Que você gere muitos discípulos. O que isso tem a ver com a igreja? Deus nos chamou para ser uma igreja próspera e frutífera. Quantos creem nisso aqui, amém? Deus nos chamou para ser uma igreja próspera. Todas as pessoas que chegam aqui testemunham conosco que há uma obra grande por fazer na nossa vida, nessa cidade. Eu tenho um sentimento e uma convicção muito forte que Petrópolis está sendo levantada por Deus como um farol para a nossa nação. Eu tenho um sentimento de como Deus hoje usa a igreja do Senhor lá em Belo Horizonte. Tantas igrejas crescentes, frutíferas, brotaram naquela cidade. Eu tenho um discernimento que Deus vai levantar o povo dele na cidade de Petrópolis. E não é só a igreja metodista, isso não cabe dentro só da nossa realidade. Isso vai se espalhar, porque é um movimento de Deus nessa cidade. E a gente precisa estar atento para isso. E tudo aquilo que não coopera para isso, a gente precisa ser capaz e hábil para colocar fora. Tudo aquilo que não coopera para o propósito de Deus para a nossa vida, a gente tem que ser inteligente e usar a autoridade espiritual que Deus nos deu para lançar fora, para tirar fora. O segredo vem logo em seguida, quando José diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. E aí, queridos, me parece, Deus está nos chamando à comunhão profunda com Ele. Qual é a fonte que alimenta a tua vida?
Qual é a fonte que alimenta a tua vida? Porque quando a água é ruim, quando a água está contaminada, ramo nenhum dá fruto. Mas quando o ramo está plantado junto à fonte de águas vivas, de água boa, de água límpida, esse ramo cresce e frutifica. Deus está chamando um povo que tem uma experiência profunda e real com o Senhor. Você crê que Deus está acessível a nós hoje? Quantos creem que Deus está acessível a nós hoje? Você crê que Jesus está aqui nesse lugar? Quantos creem que Jesus está aqui nesse lugar? Você podia fechar os seus olhos? Você podia fechar os seus olhos? Você pode perceber a presença dele aqui nesse lugar? Você pode? Adore a ele, fale com ele. Diga para ele: Jesus, eu preciso de um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Diga: Jesus, eu quero percebê-lo de maneira mais profunda, mais íntima, mais intencional. Eu não quero me relacionar com o Senhor como quem se relaciona com um conhecido que distante, com alguém distante. Não, eu quero me relacionar com o Senhor como quem tem intimidade. É tão precioso, né? Quando a gente ouve testemunhos como esse que o pastor Guto contou, de que Deus dá uma palavra, a gente ouve, discerne e Deus testifica. Quer dizer, Deus está nos chamando a percebê-lo de maneira profunda e íntima, a desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. Outro dia o pastor Danilo, que esteve aqui, depois que saiu daqui, postou no Instagram dele, né? Você pode olhar para mim de volta. Olha as suas, você que tem Facebook, né? Ele disse assim: olha as suas últimas 50 postagens e veja onde está o teu coração. Olha as tuas últimas 50 postagens e veja onde está o seu coração. Olhe onde você gasta o seu dinheiro e veja onde está o teu coração. Olhe onde você gasta o seu tempo e veja onde está o teu coração. Entende? Porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, a gente precisa se rasgar diante de Deus. Eu comecei o ministério com 17 anos. Com 17 anos eu saí da casa dos meus pais para estudar. E com 22 eu já, na verdade com 20, eu recebi a primeira nomeação pastoral. Não é? Já vai para 21 anos. Com 20 anos. Com 20 anos de idade eu recebi a primeira nomeação pastoral. E eu decidi em Deus que eu não tinha tempo para perder. Que não faria sentido eu gastar a minha vida para alguma coisa que não fosse relevante. Sabe? Para uma religiosidade que não mudasse a vida das pessoas, que não fosse autêntica, que não fosse verdadeira. Lá na Índia eles têm 300 milhões de deuses. Sabe, não precisa de mais religião no mundo. Não precisa de mais movimento religioso no mundo. O que o mundo precisa é de pessoas que tenham uma experiência profunda com Deus e possam, através dessa experiência, exalar o bom perfume de Jesus para onde estiver. O que o mundo precisa é de pessoas que tenham uma experiência com esse amor transformador e que se transbordem nesse amor, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e essa graça transborda e alcança outras pessoas. A sua vida está cheia de Deus? Está cheia de Deus na sua vida? Está cheia de Deus na sua vida? Amém? Então diga para o teu irmão assim: olha, eu vejo Deus na sua vida. Fala para ele: eu vejo Deus. Profetiza sobre ele: eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo derramar de Deus sobre a sua vida. Eu vejo transbordar de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Nós precisamos ser uma igreja assim. Uma igreja que quem define o programa não é o pastor, nem o ministério de louvor, nem a maioria. Porque aqui não é a maioria que decide. Aqui quem decide é o Senhor Jesus. Nós precisamos do corpo para discernir a vontade de Deus. Isso sim. Daí a riqueza da igreja, entende?
Daí a coletividade é importante, porque aí o Espírito testifica com o meu Espírito, testifica com o seu Espírito, testifica com o seu Espírito, e na multidão do testemunho, do testificado do Espírito, a gente tem convicção que a gente está na direção de Deus. Você entende isso? Essa é a dinâmica da igreja. Não é o pastor que define, não é isso. Entende? Mas no testificar do Espírito, nós vamos ouvindo a voz de Deus, Deus vai confirmando, Deus levanta pessoas de longe que nem conhecem a gente e testificam o que Deus tem falado à igreja. E aí a gente começa a ter um só coração, um só sentimento, uma só alma, porque no meu e no teu coração começa a bater o mesmo sentimento, começa a bater a mesma convicção, porque nós estamos abertos à voz do Senhor. Amém, irmãos? Você está entendendo ou não? A Bíblia diz que em Atos 4:32, da multidão dos que creram era uma só, a alma e o coração. E se você quiser chamar de alienação, tudo bem. Tudo bem. Eu sou alienado, sim. Sou alienado à voz do Espírito. A revelação da palavra. A manifestação da palavra. Sim, eu quero viver dirigido por revelação. Eu poderia viver pela razão, porque tenho condições para isso, não é? Tenho formação para isso, tenho os títulos que a sociedade pede para alguém que vive de razão. Graças a Deus, Deus nos deu faculdades intelectuais para isso, mas nós somos o povo que escolheu viver não somente pela razão, mas nós escolhemos viver pela revelação. E na nossa tradição, a razão é instrumento da revelação e não o contrário. Ela serve à revelação. A gente usa das nossas capacidades, das nossas inteligências para colocar a revelação que Deus nos deu em prática da melhor maneira possível. Então nós queremos ser uma igreja que tem cheiro de Deus. Fala com o teu irmão assim: nós queremos ser uma igreja que tem cheiro de Deus, que exala o perfume de Jesus, que manifesta a presença de Jesus. Amém, irmãos? Esse texto aqui falou muito comigo. Seus galhos se estendem sobre o muro. E na quarta-feira Deus trouxe um novo contexto de revelação para mim. Porque eu sempre aprendi, não é? Que a gente tem que enfrentar os desafios da gente. Que a gente tem que saber dar nome para os desafios da gente. Não é? E se possível for, até derrubá-los. Quantas vezes nós aqui falamos de Jericó, das muralhas de Jericó, e essas verdades se complementam, né? Mas às vezes a gente pega um pedaço da verdade e faz dela toda a verdade, não é? Não, nós vamos orar e essas muralhas vão cair. Nós vamos orar e essas barreiras vão cair. Nós vamos orar e essas dificuldades vão passar. Nós vamos orar e a realidade vai mudar. Só que tem hora que a realidade não muda. Tem hora que as muralhas não caem. Tem hora que as dificuldades não saem. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar a graça de crescer por cima do muro. Fala com o teu irmão assim: o muro não é empecilho para o Senhor. Fala para ele: o muro não é empecilho para o Senhor. Talvez existam alguns muros aí que não vão cair até o final da nossa vida, mas eles não têm o poder de definir até onde a gente vai. Lá na minha casa, na casa da minha sogra, tem uma parreira de maracujá, não é? E é como se fosse assim: aqui está a cerca e aqui começa o telhado da varanda, não é? E a parreira estava cresceu até o final da cerca, e tinha um ramo assim, ó, no ar, apontado para o telhado. E o Assis, né, que cuidava do jardim lá, disse assim: olha, o ramo está olhando para o telhado. Se deixar, ele vai chegar lá no telhado e vai subir. A natureza é A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Se a gente prestar mais atenção na criação, a gente vai ver que tem uma pregação viva através da criação. Sabe o que a parreira de maracujá está dizendo para mim e para você? O lugar mais alto pode ser alcançado se houver sol sobre a sua vida, se houver água sobre as suas raízes, se houver graça de Deus para a sua vida. Os lugares altos podem ser alcançados, mesmo que você seja apenas uma parreira de maracujá. Você pode até ser um chuchu, que você vai crescer.
É porque a gente acha que os lugares altos é só para os cedros do Líbano, para as palmeiras reais, para as árvores nobres. Não, até quem se acha um chuchu pode chegar nos lugares altos. Se o sol da justiça brilhar sobre a sua vida, você vai crescer para além dos muros. Amém, irmãos? E o que significa isso para a gente como igreja? A gente valoriza demais os problemas, irmãos. A gente quase que edifica altares aos problemas. Sabe? A gente tem uma pretensão romântica e, ao mesmo tempo, infantil, de um ambiente perfeito, de uma igreja perfeita, de relacionamentos perfeitos, de pastores perfeitos, de irmãos perfeitos. Tem uma maneira para você viver isso o mais rápido possível: indo para o céu. Mas como ninguém está querendo ir para o céu agora, aqui na terra você vai lidar com pessoas, realidades imperfeitas. Eu estou me fazendo claro para você? Mas as nossas imperfeições não são impedimento para o agir de Deus na nossa vida. Amém? Você pode dizer para o teu irmão assim: dá para você me amar do jeito que eu sou? Pergunta ele: dá para me amar? Dá? Dá para tolerar? Daí? Dá, Juliano? Dá para aguentar? Dá? Não tem jeito. Hein? Lá em casa, de vez em quando, as crianças, e na sua casa deve acontecer a mesma coisa, as crianças dizem assim: pai, lá na minha escola todo mundo tem isso. Já ouviram falar isso? Não? Já? Eu digo, mas você não é todo mundo. Não é assim? Você não fala? Porque a mãe de fulano deixa fazer isso, mas sua mãe não é a mãe de fulano. Eu sou seu pai e ela é sua mãe, e ninguém vai mudar isso. Você nasceu nessa casa e aqui as coisas funcionam desse jeito. É assim que você faz lá nos seus filhos? É assim mesmo? É isso? Já ouviram isso? Já? É desse jeito. Então fala com o teu irmão assim: olha, aqui não é perfeito, o lugar aqui não é perfeito, as pessoas aqui não são perfeitas, mas não existe lugar melhor para estar. Amém, queridos? O pastor Pedro pregando aqui diz que na Arca de Noé devia ter rato, não é? Cobra, escorpião. Mas o melhor lugar para estar era na arca, porque fora da arca só tinha morte. A gente precisa dessa clareza que Deus nos chamou para ir além dos muros. Amém, irmãos? Eu não vou demorar muito, eu quero que você pense em algumas coisas mais. A terceira coisa está no versículo 23. Olha o que é que diz o verso 23. Os flecheiros lhe darão o quê? Hein, irmãos? Você está comigo ou não? Verso 23. Os flecheiros lhe dão... Dá o quê, gente? Pastor, isso é bênção que se dê para um filho? Isso é bênção que se dê para um filho? Já pensou você dizer para o teu filho assim: meu filho, os flecheiros vão te dar amargura? Você ia olhar e falar assim: pai, me ajuda aí. Mas você já viu o ramo frutífero que não leva pedrada? Você já viu alguém que tem uma vida relevante, que não chama a atenção daqueles que são medíocres? Claro. Se você sai da média, se você passa da média, se você desenvolve uma vida relevante, é natural que quem quer viver na média, que quem não quer desenvolver o esforço de alcançar um lugar alto, tente te puxar para baixo. E por isso o texto diz: os flecheiros vão te dar amargura. Porque é angustiante, irmãos, quando você tem uma revelação de Deus, quando você tem uma direção de Deus, quando você sabe que Deus está te chamando para um lugar mais alto, e tem dentre os teus irmãos aqueles que lançam flechas inflamadas contra você. Mas fala com o teu irmão assim: vai piorar, fala para ele. Vai piorar, sabe por quê? Porque você vai frutificar mais ainda, amém? Amém? Quantos vão frutificar mais ainda aqui?
Você vai frutificar mais ainda. Você vai fazer mais diferença ainda. E os flecheiros vão apontar para você. Só que a bênção é completa. Diz assim: o seu arco, porém, permanece firme. Eu vou falar de novo. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. A bênção do crente não é necessariamente a ausência de lutas. A bênção do crente é a certeza que no meio de muita tribulação, no meio de muita angústia, no meio de muita dificuldade, o Senhor fortalece o nosso arco, o Senhor fortalece os nossos braços, o Senhor forja a nossa vida para a batalha. E você olha para trás e diz assim: eu não sei como eu cheguei até aqui. Se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. Mas o Senhor nos pegou pela sua mão. Não meça a bênção da sua vida pela presença ou pela ausência de lutas. Outro dia a gente estava aqui com a irmã Edmeia. Aliás, terça-feira ela está aí. Terça-feira a irmã Edmeia está aí. E a gente vai receber também o Ministério Águas Profundas, né? Dali do Quitandinha, vai estar aqui com a gente. Terça-feira, a irmã Edmeia está aí. E na última vez que ela veio, né? A penúltima vez, a gente reunido um grupo de discipuladores, e ela falou assim: e aí, irmã Edmeia, como é que é a situação? Ela diz assim: olha, eu tenho 70 e poucos anos, não sei quantos anos ela tem, e eu nunca vi melhorar. Só vai ficar pior. Que ela diz assim: quando você anda pelas águas, e as águas estão aqui embaixo nos seus tornozelos, é fácil. Dá para pular, dançar, fazer festa, fazer o que quiser. Quando a água chega aqui no joelho, também. Mas quando a água começa a chegar na cintura, aí já começa a ficar mais difícil. E quanto mais você anda, mais difícil vai ficando. Você vai perdendo a sua mobilidade, porque a água se torna uma oposição a você. Até que chega um momento que você só dá para ir nadando. Fazendo referência ao texto do profeta, não é? Ezequiel, não é? Ou seja, vão ter lutas mesmo, querido. Vai ter tribulação mesmo. E quanto mais difícil for, mais dependente você vai ser de Deus. Mas tem uma verdade: quando Ezequiel sai do rio, quando Ezequiel passa por todas essas fases, do tornozelo, do joelho, da cintura, do lombo, só nadando, quando ele sai, está tudo transformado em volta dele. Quando você se mantém independente de Deus, mesmo que haja luta, mesmo que haja tribulação, mesmo que lancem flechas contra você, o Senhor fortalece a sua vida e a sua realidade é transformada pelo poder de Deus. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus do teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus. E olha que rico isso. A bênção dos altos céus, a bênção das profundezas, e com as bênçãos dos seios da madre. Eu fiquei me perguntando, qual a diferença entre essas três bênçãos? A bênção dos altos dos céus. O que é a bênção dos altos dos céus? A bênção dos altos dos céus é a bênção da revelação, da mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Vem cá, Guto, por favor. Vem aqui, Guto, por favor, vem aqui. A bênção dos altos dos céus é isso aqui, ó. É a mão de Deus sobre a sua cabeça. Você pode pôr a mão sobre a sua cabeça? A mão de Deus. Para onde você vai, a mão de Deus está sobre a sua vida. A bênção das profundezas. E o que é a bênção das profundezas? Está firme, seu pé, Guto? Firme. Vida firme. Firme, firmada sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, e você permanece, hein? Permanece firme. Vem cá, minha irmã, por favor. Vem aqui, querida, por favor. A senhora, me fugiu o nome da sua mãe. Marinês, só pode dar um abraço no pastor Guto, por favor. A bênção do seio da madre, a bênção do afeto, do acolhimento. Dá um abraço mesmo, pode dar um abraço, pode, isso.
Você pode dar um abraço no seu irmão aí? Pode dar um abraço nele? A bênção do acolhimento, do afeto. E essa é a bênção que Deus tem para a sua vida. É a bênção dos céus, da revelação. É a bênção do sustento. E é a bênção do afeto. Porque nós somos filhos amados do Senhor. Filhos amados do Senhor. E Ele diz mais: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Olha o que Jacó está dizendo. Meu filho, a bênção que eu estou ministrando sobre a sua vida excede muito a bênção que meus pais Abraão e Isaac ministraram sobre mim. Sabe por quê? Porque a revelação é progressiva. Cada vez mais a gente vai chegando mais perto, a gente vai entendendo mais. E Deus é um Deus de gerações. Essa história de que a bênção está no passado, não é bem isso não. Porque nós caminhamos para o tempo pleno, nós caminhamos para a revelação plena, nós caminhamos para a manifestação plena do Senhor. Jesus é a porta, e nós entramos por essa porta, para um futuro que vem até nós e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. O que é que significa para nós? Eu quero terminar. Significa que Deus tem uma aliança comigo, com você. Deus me chamou e chamou você para ser um ramo frutífero. Deus me chamou e chamou você para viver na fonte, beber da fonte, se alimentar da fonte. Deus chamou a mim e chamou você para ir além dos muros e dos limites que se colocam contra a sua vida. Além dos muros e das dificuldades que você herdou da sua família, da sua casa, dos seus pais, da sua formação religiosa. Você pode ir além dos muros. Porque se os muros pudessem definir o rumo da nossa vida, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Você chegou até aqui porque a mão do Senhor foi até você e disse: você pode mais, você pode crescer, você pode viver. Alguns queridos que estão aqui hoje, há dias atrás lidavam com o luto, há dias atrás lidavam com a enfermidade, há dias atrás lidaram com a decepção, lidaram com a traição, lidaram com a perda, lidam com a escassez, lidam com a angústia da alma, de dias da gente não querer sair do nosso lugar, mas nós estamos aqui, porque a bênção de Deus é sobre a nossa vida, e nós vamos além dos muros. E a gente não vai reclamar das lutas. A gente devia estranhar quando tudo fica muito arrumadinho. Porque toda vez que você incomodar o inferno, vai ter retaliação. Mas pode ter certeza, o Senhor te susterá pela sua mão. E uma coisa linda disso, e eu sou apaixonado pelos livros proféticos nesse sentido. Eu encontro em Jeremias, por exemplo, Jeremias dizendo: Senhor, o Senhor me seduziu, e eu seduzido fiquei. O Senhor foi mais forte do que eu. Eu queria parar de falar, eu queria não falar coisa alguma, mas a tua palavra é como fogo encerrado nos meus ossos. Eu tenho que falar, eu tenho que gritar. Ai de mim se eu não faço. Mas esse mesmo Jeremias diz assim: meu Deus, por que o Senhor não me acabou com a minha vida quando eu estava no ventre da minha mãe? Seria muito mais fácil. Maldito o homem que falou para o meu pai que ele teria um filho homem. Por quê, Senhor? Ele diz, esse mesmo Jeremias. Sabe por quê? Porque quem tem um Deus forte não precisa se fazer de forte, porque forte é o Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa bandeira, é Ele que nos alimenta. Os dias que você não estiver bem, desfruta da bênção da madre, não é? Desfruta da bênção das profundezas e desfruta da bênção dos céus, porque a bênção do Senhor te cerca por todos os lados.
E o propósito que Deus tem para a sua vida ainda é maior que a bênção que repousou sobre os seus pais. Amém. Irmãos, queridos do Senhor, você é um privilegiado. Você faz parte de um povo, de um rebanho, que vai viver dos melhores dias nessa terra, que vai viver em meio a milagres, sinais e maravilhas. Deus está te levantando como geração profética, como geração que faz diferença. Creia nisso e se aproprie dessa mensagem, porque ela é para mim e para você. Quero te convidar a fechar os seus olhos, ficar em pé. Eu quero fazer alguns apelos nessa noite. E na medida que eu fizer os apelos, você pode vir se dirigindo ao altar. Eu quero fazer o primeiro apelo para aquelas pessoas que talvez precisam de uma clareza com relação à sua verdadeira identidade. Porque a sua verdadeira identidade não é pautada pelos teus pecados, pelas tuas limitações, pelas tuas dificuldades. Tua verdadeira identidade está na palavra. Deus te chamou para ser ramo frutífero. Então eu quero orar primeiro por essas pessoas que entendem, que precisam se abrir para essa revelação. Quero orar por você que precisa voltar à fonte, que precisa cultivar uma intimidade com Deus. Você que tem andado, sabe, na força do teu braço, você que tem tentado agir com as suas próprias forças. Quero orar por você que tem se deixado paralisar pelos muros. Você que tem dado de frente com o muro e não consegue sair na frente dele. Quero orar por você para que você receba essa revelação de que a graça de Deus sobre a sua vida te faz ir além dos muros. Quero orar por você que tem sofrido ataques, você que tem enfrentado ataques, e às vezes parece que você não vai resistir, às vezes parece que você não vai dar conta, mas nessa noite o Senhor é Deus que renova as suas forças, é Deus que fortalece o teu arco, é Deus que te faz prevalecer. Eu quero orar por você que tem se sentido inseguro, você que não tem conseguido discernir a bênção dos céus, das profundezas e da madre, não tem conseguido perceber o aconchego de Deus. Vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero orar por você que não tem tido boas expectativas com respeito ao seu futuro, com você que tem medo do futuro, com você que tem andado acuado e preso no passado. A bênção do teu pai é maior do que a bênção dos teus pais. Há um futuro para a sua vida. Jesus é a porta do futuro para você. E se de alguma maneira a palavra tocou no seu coração, você sai do seu lugar e vem ao altar dizer: sim, Senhor, eu recebi a tua palavra, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer na minha vida infinitamente mais.